Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todas as informações do Fluminense que venceu o Santos por 1 a 0 no jogo de ontem. A gente vai trazer alguns detalhes que talvez você não percebeu do jogo, então fica até o final desse vídeo para você não perder nada e já queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, ainda se inscreve, dessa moral pra gente. Estamos na luta agora para chegar aos 11.800 inscritos, sua inscrição conta muito e vai nos ajudar demais. Compartilhe esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor e deixa o like nesse vídeo. Além disso, também queria pedir para você, caso você possa ser membro do canal, tem um clube de membros ativado, que você se torne membro aqui do canal Falando de Flu, que você vai dar uma moral gigantesca pra gente, vai ser muito legal. E só lembrando, hoje, ainda pretendo postar hoje, no máximo amanhã, o vídeo do vlog do nossa ida ao Maracanã, com a vitória do Fluminense contra o Santos de 1 a 0. Fizemos um vlog bem legal, então tô acabando de editar e provavelmente posto entre hoje e amanhã para você ficar ligadinho de tudo que rolou na nossa ida ao Maracanã. Primeira desse ano, não, segunda desse ano, primeiro foi no Fla-Flu, e a gente pretende estar mais vezes no Maracanã fazendo coberturas para deixar você por dentro do que rola nos bastidores ali, e é isso que é nosso plano esse ano. Então, tá mais próximo do time do Fluminense, tá mais próximo de você e conseguir produzir conteúdo de muita qualidade. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos falar um pouquinho, né, da atuação do Fluminense contra o Santos. O time do Fluminense que fez uma boa partida, teve alguns jogadores que destoaram um pouco, né, dessa boa partida, mas a maior parte fez um bom jogo. E o Fluminense conseguiu vencer o Santos por 1 a 0. Então a gente vai trazer um pouquinho do que eu analisei desse jogo. E lembrando, hoje à tarde tem pré-jogo aqui no canal. Não teve como fazer pós-jogo, né, aqui no canal. Ontem não teve como fazer pós-jogo, porque eu cheguei em casa meia-noite. Então não tinha condições de fazer um pós-jogo. Mas mesmo assim gravei o vídeo aqui para deixar mais ou menos minha análise. E hoje à tarde tem o nosso pós-jogo, né, live de pós-jogo, para poder ficar por dentro de tudo. O que eu consegui analisar do jogo Fluminense e Santos? Eu achei que o time do Fluminense fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo caiu um pouquinho de produção, né? Até pelas modificações que o Pedro Caixinha fez. Só que eu vejo um time do Fluminense em evolução, cometendo algumas falhas ainda assim. É um time que precisa aperfeiçoar muita coisa ainda assim, mas é um time que demonstra uma evolução e conseguiu vencer a segunda partida, né? Do brasileiro. E, ou seja, desde que o Renato Gaúcho assumiu, o Fluminense só venceu. Venceu o Bragantino no último lance, venceu o São José com tranquilidade e venceu o Santos ontem também no último lance do jogo. O que eu posso destacar assim, de positivo que o Renato vem fazendo nesse time do Fluminense? Primeiro, ele não mudou ninguém para esse jogo de ontem. E o que chama a atenção? Quando ele não modifica ninguém, alguns jogadores muito criticados fizeram partidas ok, não fizeram partidas brilhantes, mas fizeram partidas que você olha e fala, caraca, dá pra aguentar mais um pouquinho como titular, que é o caso do Freitas, fez uma partida segura, não me lembro dele ter errado, ele às vezes faz um pouquinho de raiva da gente, mas fez uma partida segura que não justifica o Renato tirar ele do time. Então acho que ele ganhou uma sobrevida aí e vai jogar provavelmente quarta-feira lá na Arena Corinthians. René também fez uma partida segura. Em alguns momentos a gente reclamou um pouco da demora para poder acelerar o jogo e algumas coisas assim, mas de tudo fez uma partida segura e também é mais um que provavelmente vai ser titular na quarta-feira. Não tem por que o Renato sacar ele do time. Mas e alguns jogadores que entraram no segundo tempo também, para mim o que me chama mais atenção é o caso do Facundo Bernal. Entrou muito bem e ele já está pedindo passagem nesse time titular, então eu acho que o Bernal pode ser uma surpresa do jogo de quarta-feira, até porque também o Hércules saiu sentindo. Ele vai fazer um exame médico hoje para ver qual o grau da lesão que ele sentiu na coxa, mas talvez o Bernal vai ser promovido ao time titular muito pela questão da contusão do Hércules aí. Mas a partida do Bernal foi muito boa, mais uma boa partida, né? Ele vem jogando bem, entrando no segundo tempo, entrando em alguma parte do jogo, e a de ontem ele jogou muito bem, entrou para marcar o Neymar, conseguiu marcar muito bem o Neymar, tomou um cartão amarelo, mas fez um bom jogo aí, e essa é a minha análise do Bernal. Eu acho que ele merece ser titular nesse time do Fluminense. Se tem um que está pedindo para ser titular é ele, e eu acho que de todos que vem entrando, ele é o cara que mais pede para ser titular, e acredito que a oportunidade dele vai aparecer logo logo. Mas se tem um que está pedindo para ser titular, que é o Bernal, tem um que está pedindo para ser reserva. Ontem fez uma partida muito ruim, que é o Canóbio. O Canóbio você vê, ele não falta vontade, não falta disposição para ele corre o tempo todo, ele luta, ele marca, ele dá carrinho, mas tecnicamente não está dando para o Canóbio ser titular do Fluminense não. Errou demais ontem, tudo que ele tentou ele errou, teve duas bolas que ele entrou dentro da área, né, praticamente sozinho. Eu não consegui rever os lances ainda, né? Que eu achei do estádio, dos lances eu achei que foi pênalti, o outro não deu para ver que foi muito rápido, mas acabou perdendo duas oportunidades no segundo tempo, então ele não conseguia acertar absolutamente nada. Então eu acho que o Canóbio já tem que ser algo que o Renato tem que começar a repensar. Claro, quando ele olha para o banco, ele tem o Serna, que a gente sabe que tem um problema técnico, também uma deficiência técnica muito grande, e tem o Keno. E o Keno visivelmente entra melhor no segundo tempo.
Então acho que isso que ainda está dando uma sobrevida para o Canóbio, mas eu não me assustaria se para o jogo da Arena Corinthians Canóbio não fosse titular, porque ele fez uma partida muito fraca ontem contra o Santos de novo, tá? Desde que o Renato assumiu, ele não consegue fazer uma partida boa, sem contar os jogos do Fla-Flu também, que ele foi muito mal. Então acho que já tem que começar a pensar numa opção ao Canóbio aí, porque não vai conseguindo render. Não por falta de disposição, de entrega de vontade, mas sim por questões técnicas, eu acho que já está dando para o Canóbio. Então, e o Germán também, ao meu ver, fez uma partida muito abaixo, mas o que o Fluminense precisava fazer era vencer a partida. E o gol sai, né, no último lance do jogo, uma jogada que começa até errada, né? O Bernal tenta inverter a bola bate nas costas de algum jogador que eu não me recordo quem é agora. O Arias conserta e o Samuel Xavier chuta, a bola desvia e é gol. Então, quando a gente vê o time do Fluminense dando sorte assim, é bom, né? Por quê? Ontem o Fluminense levou um bom público ao estádio, tinha 46 mil pessoas no Maracanã, e a torcida com certeza ia sair de lá muito decepcionada se não tivesse vencido o jogo. Com a vitória a gente viu que o Maracanã inflamou, ficou a torcida cantando, vibrando, e isso vai impulsionar também o público do próximo domingo, quando o Fluminense enfrenta o Vitória às 6h30. Então, a minha expectativa é que a gente tenha mais um dia de casa cheia, e o Fluminense chegou a 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Agora vai ter um jogo difícil lá na Arena Corinthians, um jogo que a gente vai ter que analisar muito bem, né, como que vai ser esse jogo. Com certeza a gente vai ter pré-jogo aqui também de Corinthians e Fluminense para poder falar os pontos fortes do Corinthians e como o Fluminense tem que fazer, né, no nosso entendimento, para superar o Corinthians lá na Arena. Mas de fato o Fluminense com mais uma vitória chega a 9 pontos e supera, né, com 5 rodadas, não, com 4 rodadas, o que a gente demorou 15 rodadas para fazer no ano passado. Então é interessante a gente conseguir romper essa marca de 6 pontos. Chegamos a 6 pontos e tomara que essa marca venha a ser quebrada no jogo da próxima quarta-feira lá na Arena Corinthians. O que a gente pode falar também, né, da questão do Neymar, né? O Neymar entrou no segundo tempo. Dá para você ver que o Neymar é um jogador diferenciado tecnicamente. Quando ele pega na bola, ele sabe fazer jogadas boas, mas o sistema defensivo do Renato Gaúcho acabou não possibilitando que ele pudesse criar algo, né, fazer algo diferente. E também uma das coisas que eu achei que o Fluminense deu sorte foi que o Soteldo entrou dando um certo trabalho ali pelo lado esquerdo ali, né, jogando em cima do René, e logo ele sai machucado, então acabou um pouco com o ímpeto do Santos atacando pelo lado direito do Santos, esquerdo do Fluminense, o Gabriel Verón não conseguiu ser o mesmo. Só para finalizar esse vídeo também, um ponto que eu achei interessante, quando o Renato faz a substituição do Martinelli. O Martinelli fez um bom jogo mais uma vez, tá? Diga-se de passagem, o Martinelli vem jogando bem, conseguindo até ser um pouco mais firme na marcação, né? Deu alguns carrinhos, brigou mais, e quando ele tira o Martinelli, ele coloca o Thiago Santos, de camisa 5. Então eu acho que o Thiago Santos tem uma chance aí, né, de ser melhor aproveitado pelo Renato, ou jogando de 5, ou jogando na zaga, mas o Thiago Santos com certeza vai ter mais oportunidade com o Renato. E só um ponto, né, que no jogo de ontem também o Thiago Santos entrou bem, ele entrou visivelmente para marcar o Neymar e conseguiu exercer bem essa função, tanto que depois que o Thiago Santos entra, faltava pouco tempo para acabar o jogo, acho que ele entrou 42, mas o Neymar não conseguiu mais criar nada. Então é um ponto também que a gente fica atento, que o Thiago Santos com certeza vai ser um cara que vai ter mais minutos aí com o Renato, eu não tenho dúvida disso, que até acredito que ele possa ser titular. Por quê? Como eu falei, né, Hércules e Thiago Silva saíram sentindo problemas físicos. Não, o Thiago Silva nem saiu, terminou o jogo em campo, mas sentiu um problema físico. E o Renato confidenciou na entrevista coletiva que ambos os jogadores vão passar por exame de imagem nessa segunda-feira para detectar o grau da lesão. Tomara que não seja nada de sério com nenhum dos dois, porque o Hércules vem fazendo bons jogos, né, desde que o Renato assumiu, e o Thiago Silva, nossa defesa, o Thiago Silva corre muito apuros. Então tomara que não seja nada grave, e tanto o Thiago Silva quanto o Hércules já estejam disponíveis para o jogo na próxima quarta-feira. Então, com certeza hoje, né, no decorrer do dia, vai sair essa notícia dos exames que eles fizeram, e no vídeo da tarde a gente vai trazer essa informação aqui para você. E lembrando, hoje à tarde, né, por volta de umas 4 horas da tarde, nós teremos nosso vídeo, nossa live, né, de pós-jogo Fluminense e Santos, trazendo toda a análise do jogo, porque ontem não teve como fazer, e às 17h30 eu vou estar no canal Vamos Tricolores do Sérgio Moretti para poder debater tudo sobre o Fluminense. Então a galera que puder já deixar agendado aí, né, para ver a nossa live e depois seguir para Vamos Tricolores para assistir a live lá também, vai ser um prazerzaço. E mais uma vez eu te peço, se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, deixa seu like aqui, que é muito importante você deixar o like. Compartilhe esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor. E lembrando mais uma vez, temos clube de membros aqui. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você ajuda demais. Ainda mais que agora que a gente quer ir mais no estádio, a pessoa que é membro vai estar patrocinando o nosso canal para essas incursões ao Rio de Janeiro para poder assistir o Fluminense mais de perto. Então, pessoal, é isso aí. Queria mandar um abraço para a galera toda que vem dando essa moral Falando de Flu. Saudações tricolores e até a próxima.